Mensagem de hoje. Vamos ler todo mundo bem alto, pessoal. Seja fiel. Eu estou achando que está tão baixo o volume. Vamos mais uma vez? Seja fiel em tudo. A fidelidade tem que ser um estilo de vida para você. A fidelidade tem que ser, sabe, um compromisso teu. Você tem que se agarrar a isso. Seja fiel em tudo. Seja fiel nos seus acordos. Seja fiel à aliança conjugal, você casado, você casada. Seja fiel, sabe, nos compromissos profissionais que você tem, naquilo que você empenhou tua palavra. Seja fiel, porque fidelidade é uma virtude que Deus tem e que Deus procura. E nós vamos ver que a falta dela nos traz prejuízo e a presença dela nos traz benefícios. Abra a tua Bíblia em Salmo 36, eu quero mostrar para você já nesse momento que Deus é fiel. Deus é fiel. Salmo capítulo de número 36, versículo de número 5. Essa palavra é para ficar guardada no teu coração durante esse ano que vai começar e que você possa pôr isso junto com o teu projeto de vida. Eu serei fiel, eu vou honrar o meu Deus, eu vou andar na fidelidade ao Senhor Deus. Salmo 36, versículo de número 5, o texto santo diz assim: a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega às mais excelsas, às mais altas nuvens. Diga glória a Deus. Se você garimpar a Bíblia, você vai ver homens de Deus falando da fidelidade de Deus. Você vai ver Davi falando da fidelidade de Deus. Você vai ver Paulo falando da fidelidade de Deus. E você vai ver mais do que homens falando da fidelidade de Deus, você vai ver Deus demonstrando, Deus colocando a fidelidade dele em prática. A Bíblia fala que ele é o Senhor que vela pela sua palavra. Isso nada mais é do que fidelidade. Havendo dito eu, porventura não faria? Quando Deus fala, Deus faz. Isso é um sinal, isso é uma mostra de fidelidade. Então, quando Deus pede para que sejamos fiéis, e você vai ver que Deus, ele quer que sejamos fiéis, ele não está nos pedindo algo que ele não é. Tem coisa que Deus não pede para você. Tem coisa que Deus não cobra de mim, porque eu não tenho condições de ser. Ninguém aqui é tão grande como Deus. Não dá. Ele não pede, olha, sejam grandes como eu sou grande. Ele não pede isso. Sejam poderosos, porque do jeitinho que eu sou poderoso, você tem que ser. Deus não pede isso. Mas a fidelidade é algo que o Senhor espera de mim e é algo que o Senhor espera de você. Quem entende isso, diga glória a Deus. Deus é fiel, o Senhor é fiel, sua palavra não volta atrás. A Bíblia diz em Números que Deus não é homem para que minta e nem homem para que se arrependa daquilo que disse, daquilo que prometeu. Havendo o Senhor dito, o Senhor, ele cumpre, porque nele é a fidelidade. A Bíblia fala que mesmo eu sendo infiel, o Senhor se mantém fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Ainda que o homem seja infiel, o Senhor não vai ser infiel, permanece fiel, porque ele não mente, ele não nega quem ele é, e ele não pode mudar isso. E nós temos que buscar a fidelidade. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não estão tão preocupadas com isso. E alguns até dizem, não, pastor, ninguém é perfeito. Pastor, assim, a vida é muito complicada. A minha esposa é muito difícil, meu marido é muito difícil. Inclusive, eu estou até pensando em abandonar meu casamento. Você tem uma aliança diante de Deus. Você deve honrar essa aliança. Alianças na Bíblia Sagrada, Deus é um Deus de aliança. Existem alianças que foram feitas de maneira acertada e existem alianças na Bíblia que foram feitas sem direção de Deus. E até essas, Deus cobra que o homem se mantenha fiel a elas. Quando os homens de Deus, Josué,
fez aliança com os gibeonitas sem consultar ao Senhor. Não era para fazer, mas fez. A Bíblia diz que quando essa aliança foi quebrada, houve uma pestilência, uma mortandade diante do povo de Deus, em meio ao povo de Deus. Por quê? Porque uma aliança foi quebrada. A fidelidade, faltaram com a fidelidade a aliança que foi feita. Então, homem de Deus, mulher de Deus, tem uma vida de fidelidade. Pede para Deus te ajudar, porque naturalmente eu e você somos inclinados a quebrar os compromissos que temos. Mas Deus procura por gente fiel. Por favor, abra a tua Bíblia no Salmo 101, por gentileza. Salmo, capítulo de número 101. Eu quero ler um versículo que eu tenho de cor e salteado, guardado dentro de mim. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é tremendo. Mostra uma procura de Deus por gente que tem essa virtude. E eu vou falar uma coisa para você, já falo já, depois da leitura, que eu sempre falo para aqueles que me cercam. Vamos lá. Capítulo 101 de Salmos, versículo 6, o Senhor diz, vamos lá, os meus olhos procurarão quem, pessoal? Olha, escuta, levanta os olhos, por favor. Você não procura aquilo que está à mostra. Nós procuramos aquilo que não está diante de nós. Aquilo que está fácil de achar, a gente não procura. Aonde está aquele negócio? Ah, está aqui. Mas quando algo é difícil de encontrar, então exige um zelo, uma, dedicação a procurar aquilo. A Bíblia fala, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Eu poderia abrir em Salmo 12 e mostrar que são poucos homens fiéis. O próprio Deus, usando o salmista, fala que na terra tem muito homem mau e pouca gente fiel. Então, os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, e diz ele, para que estejam comigo. Deus procura gente fiel para ele trazer para perto. Fidelidade é inegociável também. Fidelidade é algo que, se eu não sou fiel, o Senhor não me traz para perto. E sem mim, Jesus disse, nada podereis fazer. Sem fidelidade, negativo. Deus não anda com a gente. Então, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Não existe outra maneira de dizer eu sou servo, ou a senhora dizer eu sou serva de Deus, sem fidelidade. Se a gente não andar na fidelidade, nós não vamos servir a Deus. Nós podemos estar dentro da igreja, nós podemos dizer eu sou cristão, nós podemos dizer Deus é comigo, mas isso de nada valerá quando a batalha estourar na nossa caminhada. Porque o Senhor não anda com o homem infiel, com a mulher infiel. Aquele que é fiel, o Senhor procura e o traz para perto. É um atributo, é uma virtude que o Senhor procura e é inegociável para que se esteja perto de Deus e para que o Senhor venha andar com você. Você caminhar com Deus, servir ao Senhor. Pastor, o que é fidelidade? Eu acho que é bom eu falar sobre o que é fidelidade, porque às vezes fica vago, é a gente mesmo que muitos saibam, não faz mal nenhum. Vamos lá, fidelidade ou fiel, não estou lendo a Bíblia, hein? Estou lendo aqui uma definição que eu marquei no meu esboço. Fiel é aquele que dá provas de confiança. Fiel é aquele que é leal. É aquela pessoa que revela um zelo e uma dedicação a alguém ou a uma causa. Isso é fiel. É a pessoa dedicada, que é incapaz de atraiçoar, ou seja, é incapaz de trair. Isso é fidelidade. Eu tenho que ser uma pessoa que não trai o compromisso. E ainda que seja necessário morrer, eu e você teríamos que estarmos preparados para morrer por Cristo, se fosse necessário. Se tiver que morrer, que seja. Mas eu serei fiel. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego, quando afrontados por Nabucodonosor, e mandou lá aquecer a fornalha, se não se prostrarem, eu vou mandar aquecer a fornalha, e mandou aquecer 7 vezes mais, vocês vão morrer queimados.
pois eles responderam e disseram: ó rei, fique sabendo, ainda que Deus não nos livre, nós não nos prostraremos diante da sua imagem de escultura. Isso aqui é lindo, porque fidelidade não deveria, para mim e para você, não deveria estar condicionado a Deus te abençoar ou não. Se Deus me abençoar, eu sou fiel. Se Deus não fizer, e aí esquece. Aí eu paro de andar com Deus. Não deveria ser assim. Sadraque, Mesaque e Abednego eleva o nível e mostra como é que tem que ser. Fidelidade é incondicional. Se a minha vida está numa luta, eu tenho que ser fiel. Se a minha vida está numa batalha, eu não posso trair o meu Deus e os princípios dele implantados em mim. Quem lembra do José? José havia sido vendido como escravo, injustiçado, colocado, dentro de um poço, vendido como escravo depois disso, levado para uma praça pública no Egito. Meu irmão, comprava-se escravo olhando o dente, medindo, seus membros, seu corpo. Não, esse aqui acho que é bom para trabalhar. Esse está novo, esse aguenta peso. Vamos lá. Meu irmão, ele passou por uma humilhação muito grande. E quando a vida começou a melhorar na casa de Potifar, a Bíblia diz que a mulher do Potifar, colocando os olhos nele e vendo que ele era bonito, a Bíblia diz que ele era bonito. A Bíblia fala que ela disse: deita-te comigo. E ele falou: não posso. Vem, deita-te. Ele: não faço. Não posso fazer isso. Porque o meu Senhor não me privou de nada. Eu posso comer, beber, usufruir de tudo, mas a você ele não me liberou, eu não posso. E como cometeria, disse José, tal maldade, tal agravo contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Eu não vou fazer. Irmão, a pessoa que é fiel, ainda que esteja no momento bom da vida, ou diante de uma fornalha, ela não negocia o ensinamento, os princípios de Cristo que foram plantados no seu coração. Existem muitas pessoas, e a Bíblia diz isso em Salmos 12. Quer ver? Põe para mim, só para eu não ficar na citação. Salmo capítulo de número 12, eu marquei aqui, versículo de número 1. A Bíblia fala que tem muita gente ruim e tem muita gente infiel. Olha o que diz a Bíblia: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, ou seja, bondosos. A maioria das pessoas tem maldade no coração. Você tem que tomar cuidado. Você não pode ser inocente em qualquer tipo de relacionamento. Você precisa ter, simples como a pomba, prudente como a serpente. Você tem que ser, alguém vigilante, porque faltam homens benignos, bondosos, e são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Isso aqui é triste, mas a maioria das pessoas não são fiéis. Mas Deus quer achar em você fidelidade. Diga comigo assim: a maioria não é fiel, mas Deus vai me ajudar a andar na fidelidade. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você tem que ser fiel, não importa os outros. Sua mãe ou sua avó já dizia: você não é todo mundo. Quem já ouviu isso na vida? Eu quero, todo mundo tem. E aí você ouvia a mamãe dizendo, ou a avó, ou alguém: você não é todo mundo. Você é homem de Deus, mulher de Deus. Deve refrear os estímulos, deve lançar de lado sua vontade, a fim de curvar-se à vontade de Deus e andar na fidelidade. E agora eu vou dizer algo que eu falei que falaria, porque sempre falo para aqueles que estão ao meu redor. Sempre falo, comento com quem faz a obra comigo, ou com quem tem oportunidade de compartilhar conhecimento. Eu sempre falo: seja fiel, porque a concorrência é pequena. Só de ser fiel, você já sai na frente. Porque a maioria das pessoas, elas rejeitam a fidelidade. Quem entende isso, diga graças a Deus. Então, são poucos os fiéis, mas quem é fiel é honrado. E quem é infiel não fica sem castigo. Eu poderia abrir, e eu vou abrir um texto para você. Por favor, abra em Jeremias, capítulo 2, versículo 19. Jeremias 2, 19. Eu quero falar rapidamente com vocês sobre
O perigo da infidelidade. Pastor, sabe, eu não tenho andado no compromisso com Cristo. Você que está aqui. Pastor, eu vim hoje, mas é que eu sou crente, eu estou acostumado a isso, eu sempre viro o ano na presença de Deus. Quem aqui já virou o ano outras vezes junto comigo aqui na igreja? Quem aqui? Ah, que bonito, hein? Bastante gente. Hã? Quem aqui, pastor, eu costumo vir aqui mais na virada mesmo. Levanta a mão assim, não tem vergonha não, mas na virada só. Tá bom, tá ótimo. Mas você vai em outra igreja, você já é servo, serva de Cristo, eu sei disso, imagino isso. Agora preste atenção, preste bem atenção. É muito bom ter você aqui. Você que é membro há muito tempo aqui na igreja, ótimo ter você. Vim hoje visitar, deixa eu ser o teu pastor. Deixa Jesus me usar para cuidar da sua vida. Eu me coloco à disposição, é sério. Se você não tem ninguém que te ajuda, eu quero te ajudar. Agora, é inegociável. Se você não for fiel, você pode vir aqui, virar o ano com a gente e ser membro o ano inteiro. Mas você não vai servir a Cristo, não estará servindo a Cristo como deveria. E todo infiel sempre tem um galho no qual ele fica pendurado. Quem conhece a história de Judas? Como é que acabou Judas? Enforcado, ou seja, pendurado entre o céu e a terra. Guarda isso. A pessoa pendurada não está nem na terra, não está no céu. Ela está suspensa. Ela perde o controle. Você vai ver só, eu vou mostrar isso na Bíblia. Mas antes, Jeremias capítulo 2, versículo 19. Põe na tela para mim, Jeremias 2, 19. Vocês vão ler nessa versão. Eu vou ler na Nova Bíblia Viva, em português, uma versão mais atualizada. Diz aí: sua própria maldade o castigará. É um recado à pessoa infiel, vai vendo. Você foi infiel e será punido por isso. Se tiver como pôr na Nova Bíblia Viva também, Marcos, fica ótimo, pronto. Vamos lá. Sua própria maldade o castigará. Você foi infiel, será punido por isso. Olhe bem tudo o que vai acontecer e aprenda como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus. Veja as terríveis consequências de não respeitar o Senhor Todo-Poderoso. Quem ouviu, quem entende, diga amém. Preste atenção. A pessoa infiel não fica impune. Tem um versículo em Provérbios que eu gosto muito que fala do homem tolo. A Bíblia diz que o açoite, o chicote, as feridas, é para as costas do tolo. Eu não vou mudar a Bíblia, claro que não. Mas eu quero dizer para você que quando nós somos infiéis, nós nos tornamos tolos. E o açoite, a punição, o castigo, é para aquele que é tolo. Não seja infiel. Anda na fidelidade. Eu falei do Judas, poxa, Judas foi infiel, traiu ao Senhor andando com ele. Judas é a prova viva que você pode ter o maior pastor de todos, o melhor pastor de todos, congregar na melhor igreja que existe, ser ensinado pelo próprio Cristo e ser um infiel. Porque fidelidade é questão de posicionamento. Eu vou ser fiel. E ponto final. Quando eu faço isso, tomo uma decisão e me firmo nela, o Espírito Santo me ajuda a ser fiel. Agora, Judas, ele preferiu fazer uma barganha, uma troca. Toda infidelidade vem por conta de uma troca. Uma pessoa se oferece a você, que é homem de Deus, mulher de Deus, seja você casado ou solteiro, você tem a opção de dizer sim ou dizer não. Uma verba, um dinheiro ilegal, ou de maneira, não bíblica, ou com corrupção, lhe é oferecido, e você tem a opção de dizer sim ou de dizer não. Então, fidelidade é uma questão de posicionamento. Quem compreende isso, entende? Todo mundo comigo, gente? Sim ou não? Ou já estão com sono? Então tá, então acompanhe isso. Você precisa se posicionar com fidelidade. Eu quero ler rapidamente, porque o tempo não espera, e a gente daqui a pouco entra em oração. 2 Samuel, capítulo 18. Eu quero mostrar o caso de um homem infiel. E depois eu quero mostrar um homem fiel e as suas consequências, a fidelidade e os seus resultados. Mas antes, a infidelidade e o que ela traz para a vida da pessoa infiel. Absalão é o homem da história que a gente vai ver em 2 Samuel 18.
Absalão havia tomado o trono do pai. Quantos aqui já conhecem a história de Absalão? Absalão se colocava na porta e ele dizia, pede para os meninos entrar, gente, por favor, desculpa. Eu vou ver um lá fora, a molecada não é bom, isso não é bacana. Eu não deixo, mas não tem como eu mandar em todo mundo, mas pede para entrar, por favor, misericórdia. Desde pequeno já tem que crescer aprendendo. Então, volta para cá. Absalão, eu falei da porta do templo, olhei lá para fora e, e achei os meninos que não são tudo de Deus, são tudo bendito. Mas volta para cá. Absalão, ele era um homem bonito, com os cabelos grandes, bonitos. E a Bíblia diz que ele era alto, de boa aparência, e ele ficava ganhando o coração das pessoas com as suas bajulações. Coisa do tipo, meu pai não tem tempo, né? Ele era filho de Davi, para atender, para te ajudar. Mas, olha, se eu fosse rei, eu ajudaria você. Se eu estivesse com a coroa na cabeça, pode ter certeza que eu olharia com carinho para a sua causa. Então, ele era esse tipo de gente. E ele foi ganhando o coração do povo até que ele deu um golpe militar, literalmente. Ele levantou pessoas, ganhou o coração de gente, soldado e de outros grandes de Jerusalém. E quando Davi foi entrar, falaram, teu filho está sentado no trono e inclusive deitando-se com as suas mulheres. Ele tomou as esposas do pai, o que era para envergonhar o pai. E o pai, para não lutar, Davi era um grande guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, e por isso ele evitava a guerra, ainda mais com filho, com família. Uma mulher de Deus, homem de Deus, evite guerras que você pode evitar. Não lute contra seu marido, contra sua esposa, contra seu filho, contra teu irmão. É tempo de fazer as pazes. Como que eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Como que eu posso dizer que amo a Deus, mas nem com o filho eu converso, com a esposa eu não dou bem? Não dou bem, aquela mulher é uma encrenca. Irmão, para com isso. No fim dos tempos, a Bíblia diz que os homens tornar-se-iam intratáveis. Gente cujo coração é duro. Mas nós somos de Deus. Quem é de Deus, diga glória a Deus. Então você e eu não podemos ser assim. Faça as pazes com as pessoas, viva em amor, porque nós não sabemos do dia de amanhã. Agora, voltando, ele toma o reino e Davi tenta de tudo para não lutar contra o filho, mas foi inevitável, porque o filho estava tocando em algo que Deus havia dado para Davi. Quando Deus nos dá algo, ai daquele que tenta tirar aquilo que Deus nos deu. Está fora do plano de Deus e o Senhor não lhe será favorável. Então, inevitavelmente, Davi entra em guerra contra Absalão. E a Bíblia diz que chegou um momento em que Davi sabia que o embate contra o próprio filho era inevitável, então ele chama Joabe, que era um homem que Davi confiava, porém desleal, infiel, e outros dos seus comandantes, capitães, e ele diz, olha, podem arrebentar, vai lá e vençam a guerra, mas não matem meu filho Absalão. A Bíblia fala que isso não foi observado. Olha o que diz a Bíblia aqui, capítulo 18, versículo 9. No momento da batalha, Absalão percebeu que estava perdendo, que era o fim para ele, montado numa mula, ele sai cavalgando, correndo, e olha o que diz a Bíblia, 9. E Absalão se encontrou com os servos de Davi, a batalha chegou até ele. Não era só mais os liderados, ele estava espreitado. E Absalão ia montado no mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos de um grande carvalho, dos galhos, pegou-se-lhe a cabeça no carvalho, num galho, e ficou pendurado entre o céu e o quê, pessoal? E a terra. E continua, e o mulo que estava debaixo dele passou adiante. Dá para imaginar isso aqui? Ele montado, correndo, cavalgando, não sei se mula cavalga, agora não sei. Mas está dando para entender? Dá? Então, ele fugindo, a Bíblia diz que o mulo, ele com o mulo, montado no mulo, entra debaixo de um carvalho, o mulo passa. Ele não, ele fica preso num galho. Alguns afirmam que, inclusive, preso pelo cabelo. Aquilo que era a beleza dele, ele usou para atrair. Aquilo foi o fim da vida dele, foi o motivo de sua destruição.
Ele ficou pendurado num galho. Todo traidor tem um galho à espreita, à espera dele. Todo traidor acaba com a vida pendurada, financeiramente pendurado. Ganhou dinheiro, mas foi na infidelidade. Vai ficar pendurado um dia. Não, largou a família por causa de infidelidade. Vai se ver pendurado um dia. Não há como Deus honrar um homem infiel. Deus não destrói um casamento para começar outro também. Não, estou orando, pastor, porque se ele largar dela, aí eu caso com ela. Isso é adultério. Isso não é certo. Não, porque tomara que ele morra, né? Porque se ele morrer, ela está livre e casa comigo. Isso aí é homicídio. E adultério junto. Então, sabe, a igreja de Deus precisa ser fiel, porque todo infiel dá errado. Me mostre o exemplo de um na Bíblia que foi bem-sucedido. Não existe. Então, se eu percebo que fui infiel, a primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar atrás na minha atitude, pedir perdão e me emendar. Existe alguma coisa nesse ano que passou em que você foi infiel? Existe alguma coisa na qual você faltou com a fidelidade? Ao cônjuge? A Deus? Ao seu empregador? Ao chamado de Deus para a sua vida? Porque se há a atitude correta e mais inteligente é você se recompor e dizer, Deus, me perdoa, eu não vou fazer mais. Porque a Bíblia diz que, Ele é fiel e justo, a fidelidade de Deus, para vos perdoar os pecados, para lavar você e eu de toda impureza. Diga graças a Deus. Anda na fidelidade. Absalão ficou pendurado num galho. A Bíblia diz que aí um dos soldados de Davi, versículo de número 10, você vai ver aí que um dos soldados fala, olha, Joabe, o Absalão está lá pendurado num galho. Joabe fala, por que você não matou ele? E o rapaz diz, porque Davi mandou não fazer. O Joabe diz, eu te recompensaria. E o rapaz fala, ainda que você me desse muito ouro, eu não faria isso. Existem pessoas que, embora não estejam em posições de eminência, de grandeza, conservam sua fidelidade. Se você hoje não está numa posição alta, nem por isso você tem pretexto, você tem o porquê ser infiel. Seja fiel, mesmo cuidando de poucas ovelhas. Estou fazendo referência a Davi, que cuidava de poucas ovelhas, mas era fiel a ponto de lutar com leão e com urso, para defender as poucas ovelhas, que nem dele era. É esse tipo de gente que Deus põe para reinar. Então esse servo fala, Joabe, o capitão do exército de Davi, eu não vou fazer isso. Joabe falou, não posso perder tempo com você. Aonde que é? Joabe pega 3, tem tradução que fala 3 dardos. Se você buscar conhecimento, estudar, você vai ver que eram 3 lanças. Ele pega 3 lanças, versículo de número 14. Vai para o 14, por favor. Então disse Joabe, falando para o rapaz que deu para ele a notícia, não me demorarei assim contigo aqui. Eu não posso ficar aqui. Está onde? Está ali? E tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Olha para mim e preste atenção. Todo infiel em seu caminho encontrará um desleal. Nossa, o que eu estou falando aqui é muito forte. Eu não tenho tempo para esmiuçar isso aqui. Todo infiel, na sua jornada, se encontrará com um desleal e terá o seu pagamento, porque é bíblico. Você não é obrigado a plantar, mas você será obrigado a colher. Graças a Deus que nós temos a oportunidade de nos arrepender e de nos consertar. Então seja fiel, porque todo infiel encontra um dia um desleal. Parece que tudo está bem, mas tudo que o homem planta, ele colhe. Nós falávamos sobre isso esses dias, o Marcelo até comentou comigo e falou, pastor, o senhor falou um negócio tão interessante. Quem planta, colhe. Nem a fé é possível, é poderosa, as suas orações, para arrancar aquilo que você plantou da terra. Plantou, vai ter que colher. Se plantar batata, você pode orar o que quiser, não vai vir mandioca. Concorda com isso? Então é bom que você plante fidelidade. Absalão é um exemplo clássico que todo infiel encontra um desleal. Vai dar ruim, vai ter problema. Agora a fidelidade é linda, a fidelidade é maravilhosa. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 22. Faltam 14 minutos para 2025, diga glória a Deus.
2025 vai ser o melhor ano da sua vida até aqui. Nossa, o aleluia e o amém foi tão fraco. Mas eu entendo que vocês estão em jejum. Olha para quem está do lado e fala, que bonito que você vem em jejum faz 52 dias, sem comer, sem beber, só para poder buscar a Deus hoje. Quem aqui crê que 2025 vai ser o ano de sua vida, diga glória a Deus. Vai ser o ano da sua vida, vai arrebentar, vai dar certo. Aqui em Gênesis capítulo 22, Abraão estava vindo de uma grande conquista. A Bíblia conta a história do homem chamado o amigo de Deus. Gente, olha para mim que eu tenho que ser breve e eu vou falar de um jeito que todo mundo aqui sempre entende. Abraão havia pedido a Deus um filho. Deus falou que daria. Em outro momento, Deus fala, Abraão, eu sou o teu Deus. Deus fala, mas eu ainda não tenho filho. Ele se mostrava ansioso por isso. E a promessa de Deus se cumpre, porque Deus é... Nossa, eu esperava fiel. Vamos lá, porque Deus é... Deus é fiel. Aí a Bíblia fala que Sara dá luz a uma criança na sua velhice. E Abraão, com 100 anos, se torna pai. O menino cresce. Capítulo 21, ele nasce. No capítulo 22, ele já era crescido. Quantos anos? Alguns dão aí algumas datas, algumas idades, mas era grande o bastante para entender as coisas. Porque Deus aparece para Abraão e diz assim, quer ver? Vamos ler isso aqui, versículo de número 1 até o 3. E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocaustos sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha que bonito agora. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, olha que bonito, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Prontamente Abraão, ele obedeceu. Deus falou, Abraão, eu quero teu filho. E ele nem consulta a mãe do menino. Quem é mãe, levanta a mão. Se o teu marido chegasse e dissesse, estou indo ali, e você falasse, vai aonde? Porque mulher gosta de saber de tudo, não é verdade? Não briga comigo na saída. Vai aonde? E ele fala, vou sacrificar o nosso filho e já volto. Quem aqui não deixaria? Eu não deixaria. Se eu fosse mãe, eu sou pai, e se a minha mulher falasse isso, eu não deixaria. Quem aqui não deixaria também? Tá bom. Então ele não fala para ninguém, porque existem coisas que têm que ficar entre você e Deus. Existem coisas que as pessoas não vão entender. Eu não defendo o segredo entre marido e mulher, mas existem coisas espirituais que Deus só trata com uma das partes. Deus não fala com Abraão, ou Deus não fala com Sara, Deus fala com Abraão. Então Abraão pega e vai. Em nenhum momento ele fala, Deus, por quê? Ele só obedece. Chegaram ao pé do monte, vocês conhecem a história, começaram a subir o monte, ele fala para os funcionários, fiquem aqui, eu vou ali e já volto com meu filho, porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. E a Bíblia diz que quando ele começa a subir, o Isaque, olha como Isaque não era criança, bebezinho. Ele diz, pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, está tudo preparado, mas falta o sacrifício. Cadê o sacrifício? E a Bíblia diz que Abraão fala, o Senhor proverá, meu filho, o cordeiro para si. O Senhor proverá. Isaque sabia o que estava acontecendo. Então ele já era um rapazinho crescido. A Bíblia diz que ele põe o Isaque em cima do altar que ele prepara, amarra o Isaque não correu. Tem uma canção bonita que fala, é preciso ter fé como Abraão, ser obediente como Isaque. É uma canção antiga. Como é que é mesmo? Quando dizer não é opção, e a fé te diz preciso enfrentar. E a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão, e tudo entregar, ser Isaque e deitar-se sobre as pedras do altar. Meu irmão, é difícil ser como Abraão, e também é difícil ser como Isaque. Porque Abraão estava obedecendo, mas quem ia morrer era o Isaque. E o Isaque aceitou.
Isaac não foi um grande homem à toa, porque desde pequeno ele guardou o temor do Senhor. Pai, mãe, ensina teus filhos a guardar o temor de Deus desde cedo, senão o mundo vai ensinar que homem com homem pode, mulher com mulher pode, pecado pode, roubar pode, mentir pode, e aí ninguém segura o leão crescido, hein? Só Deus para mudar o coração. E aí a boa notícia é que Deus muda. Amém, gente? Então, voltando para a gente finalizar, que eu preciso orar com você. A Bíblia fala que eles sobem, versículo de número 9, vamos, e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. Edificou Abraão ali um altar, pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Digam glória a Deus. Tá bom, nesse momento Abraão olha para o lado e debaixo de uma árvore tinha o que, pessoal? Um cordeiro. Tinha lá um animalzinho para ser sacrificado. Ele sacrifica o animalzinho. Só que ainda em cima daquele monte e diante dessa fidelidade, o Todo-Poderoso, escuta isso aqui mexe comigo. O Deus que fez o céu e a terra sentiu a necessidade de falar mais alguma coisa para Abraão. Deus não quis só fazer a obra, Deus quis mostrar o que faria, porque Abraão mostrou fidelidade. Versículo, e nós vamos terminar aqui, de número 15. Do 15 em diante diz, quando Abraão já tinha feito sacrifício, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Quem entende, diga graças a Deus. Preste atenção. Se a infidelidade faz o infiel achar sempre um desleal, a fidelidade faz com que o coração de Deus se incline para você. Segunda vez o anjo bradou, e o anjo aqui era o anjo do Senhor, era Jesus. Qualquer teólogo consegue bater o martelo e te explicar isso. É verdade o que eu estou dizendo. O anjo do Senhor, o próprio Cristo disse: Abraão, você não me negou seu filho, então se você foi capaz de ser fiel ao que eu te pedi, eu também sou capaz de fazer o que te prometi, e a sua semente será multiplicada. Te dei um, você não me negou, pois agora você vai ter muitos. E a Bíblia diz que todos os que são da fé são filhos de quem? Quem aqui é da fé? Quem crê em Jesus Cristo, Salvador? Então diga: eu sou filho de Abraão. Mais numerosos que as estrelas dos céus e que a areia do mar. Nós todos que somos da fé, no Brasil e no mundo inteiro, todos são filhos de Abraão. Porque se eu sou fiel, se você é fiel, como Abraão foi, para andar no compromisso, sem trair, na fidelidade, o Senhor fará na nossa vida o que tem nos prometido. O Senhor fará na nossa vida mais do que pedimos ou pensamos. A fidelidade é recompensada. Coloca como meta de vida: eu vou andar na fidelidade. Eu serei fiel em tudo que eu faço. Se não tiver Deus, não quero. Se Deus não for honrado, não faço. Se Deus não se agrada, não é para mim. Lugar que Jesus não iria, eu não vou. Se essa roupa eu tivesse vergonha de vesti-la, se eu tivesse que andar com Jesus e apresentar para minha família, amigos e colegas, se essa roupa não glorifica a Deus, então não visto. É assim que você vai ser fiel ao Senhor. Seja fiel e o Senhor te honrará nesse ano e em toda a sua vida. Quem crê e recebe, diga graças a Deus. Essa é uma palavra direcionadora, uma palavra de instrução, de luz para a sua vida e para o seu coração. É a última de 2024. Vamos aplaudir Jesus bem bonito? Fique de pé. Tragam os ninhos, as crianças.